Olá, tudo bom? Eu tô aqui mais uma vez para trazer uma reflexão, para a gente pensar um pouquinho sobre graça. A gente sabe que graça é algo que a gente recebe sem merecer, né? Sem ter feito nada para merecer, a gente simplesmente ganhou. É de graça, né? Quando a gente ganha um presente sem a gente fazer nada para conquistar aquilo ali, nós ganhamos de graça, foi por graça. Você não precisou fazer nada, você não mereceu, mas mesmo assim você ganhou. A salvação que Jesus nos dá é assim. Ele nos dá pela graça dele. Nós não merecemos, não fizemos nada para merecer. E mesmo assim ele dá. Ele pagou um preço alto. Ele morreu na cruz por mim e por você. Mas nós não precisamos fazer nada. Ele simplesmente nos dá essa salvação pela graça. Mas então nós recebemos a graça de Deus e o que a gente faz com essa graça? É sobre isso que eu quero falar com você. E hoje eu vou usar uma esponja para te mostrar algumas coisas sobre a graça do Senhor. A primeira coisa que eu quero falar para você é que quando a gente tem aqui, ó, uma esponja, tá sequinha, não tem água nenhuma, tá novinha, acabei de pegar. Ela tá seca por quê? Porque ela ainda não foi para água. Assim é a graça. Vamos imaginar que isso aqui seja a graça de Deus. Essa água aqui seja a graça de Deus. Se a gente não tiver coragem ou se a gente não tiver vontade, se a gente não mergulhar na graça de Deus, a gente fica assim, ó, seco. Mas quando a gente vai lá e a gente mergulha na graça de Deus, olha, a gente fica cheio da graça. A gente fica encharcado da graça, a gente fica transbordante da graça de Deus. Então a primeira coisa que eu quero te falar é que para você receber a graça, você precisa querer. É como se você tivesse um presente te esperando de graça, mas se você não for lá pegar, tomar posse daquilo ali, você não vai ter. Então você precisa receber, querer receber essa graça. E a graça está aqui te esperando. Então, olha, a primeira coisa é que a gente precisa querer receber a graça de Deus. A segunda coisa que eu quero te ensinar a respeito da graça de Deus é que quando estamos cheios da graça de Deus, nós, por onde nós passamos, nós deixamos rastro, ó. Por onde a gente passa, a gente deixa rastro, porque a gente está transbordando, a gente recebeu essa graça e ela é tão grande que a gente transborda e por onde a gente passa, a gente vai deixando marcas e tem que ser assim. Quando nós recebemos a graça de Deus, nós não podemos ficar aqui, ó, só recebendo. Não, a gente precisa sair e levar essa graça para outras pessoas que precisem, talvez pessoas que estejam secas, necessitando dessa água viva que é Jesus. Então nós precisamos levar a graça de Deus por onde estivermos passando. Não podemos ficar com ela aqui quietinhos, guardados só para nós. Precisamos levá-la a todas as pessoas que necessitam dela. Outra coisa que eu quero falar com você é que a gente absorve aquilo no que estamos inseridos. Se estamos inseridos na graça de Deus, vamos absorver a graça de Deus. Mas se nós estivermos inseridos em locais onde só reina o ódio, o rancor, sabe, a inveja, é isso que a gente vai absorver para nossa vida. Então não queira isso para sua vida. Queira estar submerso na graça de Deus. Queira absorver essa graça de Deus para sua vida. Tem mais uma coisa que eu quero te falar sobre a graça de Deus. Às vezes, quando a gente vai levar a graça de Deus para outra pessoa, a gente vê a sujeira da outra pessoa, que às vezes a gente tem até mais, mas a gente não enxerga, e a gente vê uma sujeirinha lá na vida do outro e a gente quer limpar. Só que olha aqui, nós temos essa parte mais macia da esponja e aqui a parte mais áspera. A nossa vida também é assim. Às vezes, essa parte aqui, ó, áspera, ela tá numa menor proporção na nossa vida. Mas às vezes é ela que a gente deixa falar mais alto. É com ela que a gente quer agir mais vezes. Então, a gente acaba machucando as pessoas, sabe? A gente aponta o erro dos outros e a gente quer ir lá limpar, esfregar. E a gente machuca as pessoas. Essa parte aqui também limpa. Talvez demore mais um pouquinho, talvez demande um pouquinho mais de esforço da sua parte. Talvez você precise ter mais paciência,
mais amor, mas essa parte também limpa. Continua persistindo, continua ajudando, sabe? Transbordando da graça e ajudando com essa graça a transformar vidas, a levar amor, a levar perdão, a levar esperança, a levar fé, com essa parte mais macia, porque foi assim que o Senhor nos ensinou. Nós precisamos amar as pessoas. Não podemos achar que temos a razão de tudo e querer ir lá agredir porque a gente acha que tem que limpar, tem que limpar. Vai com mais calma, vai com paciência, mas seja persistente. Às vezes, não é a esponja só que limpa. Ou seja, não somos nós que limpamos. O que limpa é a água que vem junto na esponja quando a gente vai fazer uma limpeza, né? É o produto que tá ali naquela esponja que ajuda a limpar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não são as minhas atitudes, não sou eu que vou transformar a vida de outra pessoa, mas é quem está dentro de mim, de quem eu tô cheio, de quem eu tô transbordando, e tem que ser o próprio Deus. Então eu quero te falar, aprenda com essa esponja. Toda vez que você vira uma esponja agora, lembre-se da graça de Deus. Esteja submerso, esteja cheio da graça de Deus. Leve essa graça por onde você quiser passar, por onde você for passar. Tenha paciência para ajudar as outras pessoas. Não seja áspero, seja macio e entenda que não é você, não é o seu esforço, não é a sua atitude somente. Você vai fazer esforço, mas se você tiver a água da vida junto com você, vai ser muito mais fácil limpar. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8, diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Aqui era quando Jesus estava mandando os discípulos irem a todas as pessoas, falando do amor de Deus e ajudando as pessoas. A gente acabou de ver aqui no versículo. E sabe o que ele fala? Você recebeu de graça, então dá de graça. Faz a sua parte. Leve essa graça até outras pessoas, porque Deus não te cobra para te dar essa graça. Ele te dá porque é graça. Então, de graça também, leve essa mensagem para outras pessoas. Deus te abençoe.